e os seus discípulos creram nele. Essa é a palavra final do Evangelho de São João. Capítulo 2. Manifestou-se. A palavra epifania significa exatamente isso. Jesus se mostra de maneira mais evidente. E por este milagre, Jesus manifesta o poder da sua divindade. E por isso os discípulos eram poucos, talvez uns 5 ainda. Eles começaram a acreditar de fato. Antes apenas seguiam o Mestre. São João estava lá. É ele que escreveu, ele é testemunha ocular. Mas interessante que o Evangelho começa dizendo que houve uma festa de casamento. Maria foi convidada. Quase que pela primeira vez, Nossa Senhora é citada antes de Jesus. E é como se Jesus fosse um apêndice. O evangelista fala, e Jesus também foi convidado. E com ele os seus discípulos. De modo que aqui nós podemos ver o protagonismo de Nossa Senhora. Nós podemos meditar um pouco esse protagonismo de Maria e depois o fato da transformação em si que aconteceu quando a água se transformou em vinho. Por que Nossa Senhora tem o direito de se mostrar de maneira evidente, de maneira mais visível, mais importante, né? Porque ela merecia de Jesus a obediência, porque primeiro ela obedeceu. Para que Jesus obedecesse à voz de Maria, era necessário, é claro, que antes Nossa Senhora obedecesse à voz de Deus. E pelo fato de Maria ter dito sim a Deus na hora da encarnação, Jesus não poderia ter dito não a ela, quando ela lhe pediu o milagre. E se Nossa Senhora era obediente, o Filho também era. E se Nossa Senhora era obediente a Deus, Jesus era obediente a Maria. Mas é importante a gente talvez, se pudéssemos imaginar o sussurro de Nossa Senhora ao pé do ouvido, quando ela chegou perto de Jesus e disse, de maneira muito discreta, né? Eles não têm mais vinho. Eles não têm mais vinho. Nossa Senhora não precisou falar alto. O olhar dela, um sussurro ao pé do ouvido de Jesus, certamente já era o suficiente, claro, né? Mas aqui é importante a gente frisar que Nossa Senhora não é apenas espectadora, né? Como ela quer exercer esse protagonismo de uma ação eficaz, ela vai fazer Jesus adiantar a sua hora. Isso significa, meus amados irmãos, que Nossa Senhora tem sempre uma participação ativa. Ela não apenas assiste, mas ela quer viver o drama, ela quer participar, portanto, da ação de seu Filho. É bonito isso. Então Nossa Senhora está ali, atenta, ela é uma mãe solícita, ela está preocupada com a situação dos noivos. Portanto, Nossa Senhora não é alheia, não é lunática, não é evasiva, ela é concentrada, ela, portanto, está focada na sua missão de ser mãe, de ser advogada, de ser intercessora. E por isso, podemos até mesmo dizer
que na nossa vida espiritual, por muitas e muitas vezes, Nossa Senhora nos acompanhou, esteve presente, participou e talvez tenha percebido por diversas e diversas vezes as nossas deficiências, fraquezas, debilidades. Ela não se ausentou e ela sabe, ela conhece os seus filhos. Portanto, ela vê, como mãe solícita, está presente. É importante isso. Precisamos também colocar em Nossa Senhora essa confiança. E é claro, precisamos nos colocar de maneira dependentes, né, da Virgem Maria, como se ela, com a sua presença, pudesse assim nos capacitar sempre, inclusive quando nós precisamos nos corrigir de nossas fraquezas, de nossos pecados. A presença de Maria deve ser uma presença formadora, deve ser uma presença que corrige, ou uma presença que nos inibe, que nos impede de cometermos os pecados. Assim como Deus está em todo lugar, a Virgem Maria também, em Deus, ela vê tudo. Eles não têm mais vinho. Nós sabemos que a palavra que Nosso Senhor disse, né? Mulher, o que há entre mim e ti, não é uma negativa, uma forma hebraica de se dizer, não há nenhum problema, nada impede. Só que existe aqui uma consequência. Jesus não pode negar o pedido da mãe, nada impede, mas ele vai ter que adiantar a sua hora, quando ele diz, mulher, o que há entre mim e ti, ainda não chegou a minha hora. Significa que a obediência de Jesus tem que assumir as últimas consequências de sua vida, pois aqui a hora significa a sua paixão, significa a sua morte, significa a sua glorificação. E quando Jesus obedece a Maria, obedece por inteiro, pois ele vai ter que assumir então, a partir deste momento, a perseguição, a calúnia, o ódio dos judeus, a fúria mortal daqueles corações orgulhosos, invejosos, soberbos. Mas ele não negou, sabendo que, dizendo sim a Maria, ele teria que assumir a cruz. É assim. Assim como Nossa Senhora também, quando disse sim, ela sabia que teria que assumir a cruz, pois ela sabia que o seu filho era o Messias, que teria que ser crucificado, e que ela teria que estar ao pé da cruz, e que teria que ouvir de novo de Jesus, mulher, eis aí o teu filho. De modo que São João participa, né, dessas duas realidades, digamos assim, desses momentos importantíssimos, quando Jesus diz, mulher, para assumir a sua missão nas bodas de Caná. E quando ele diz mulher, quando está crucificado, quando ele tem que de fato consumar a sua obra de redenção e entregar a sua alma ao Pai. São João está presente, né? A obediência de Jesus nos inspira, porque também nós precisamos assumir os sacrifícios da nossa vida, as tribulações, as cruzes diárias, as perturbações do mundo de hoje, o caos em que a gente vive, toda a perseguição ideológica, todo o paganismo e ateísmo que são instalados de maneira oficial, como se a sociedade tivesse que proclamar-se independente de Deus. E eis que nós estamos nesse campo de batalha, nessa guerra. Ai de nós, se não formos obedientes às leis de Deus. Ai de nós, se nós não ouvirmos a obediência de Maria, quando ela diz sim, e esse sim nos inspira a obediência a Deus. Ai de nós, se não ouvirmos a obediência de Jesus, quando diz sim a Maria, pois essa obediência de Jesus nos inspira a obediência diária à vontade de Deus. E Nossa Senhora, então, vejam, como um testamento, é a última palavra de Maria nas Sagradas Escrituras. A última.
E aqui resume esse espírito de obediência, né? Quando Nossa Senhora vai dizer para os servos: fazei tudo o que Ele vos mandar, o que Ele vos disser. Aqui a gente entende a obediência dos servos também, né? Que prontamente vão ouvir Jesus, que vai mandá-los encher as talhas de água para transformá-las em talhas cheias de vinho, não é? Fazei tudo o que Ele vos disser. Aqui está. Se quisermos então viver santamente, vamos ouvir a palavra de Maria: fazei tudo o que o meu filho vos disser. Se quisermos ser santos, perseverar, ganhar a vida eterna do céu, fazei tudo o que Ele vos disser. É simples. Se quisermos ter uma vida plenamente feliz, eu no meu sacerdócio, cada um no seu estado de vida, no matrimônio, na vida profissional, na vida pública, é claro, precisamos ter testemunhas vivas da voz de Deus. Porque se nós fazemos o que Deus nos disser, o mundo vai saber. É assim que Deus manda fazer. É assim que se vive como cristão. E o católico nem precisa falar nada. A sua vida já é uma pregação, porque ele testemunha diante dos homens a sua obediência a Deus. Fazei tudo o que Ele vos disser, né? Inclusive São Paulo hoje aqui aos Romanos, ele fala, né? Para a gente poder viver na caridade fraterna, para a gente viver perseverantes na oração e para a gente viver pacientes na tribulação. Está aí. O que Deus quer? O que Deus manda? A caridade fraterna, vida de oração, paciência nos sofrimentos. Bom, sabemos que Nosso Senhor então, Ele vai transformar, né? Mais ou menos como lá no Gênesis, Deus, quando via o mundo, né, que jazia, como se as águas pairassem sem forma, e com a palavra de Deus, tudo se cria e se transforma. Assim também Jesus Cristo, nosso Senhor, apenas com uma palavra, né? Ele vai fazer essa transformação dessas águas que simbolizam a purificação do Antigo Testamento. Vai fazer a transformação das águas, deixando as talhas de pedras cheias do vinho novo, da nova aliança, do pacto de amor que Jesus vai realizar com a humanidade, como se fosse um casamento. E aí vão se passar as figuras do Antigo Testamento, ou as pessoas, como os profetas, os juízes, os reis, não é? Moisés, José, Jacó, Isaac, Abraão, são as talhas com água. Mas agora é o vinho. O vinho novo, do Novo Testamento, que nos traz a presença do próprio Filho de Deus, Jesus Cristo, que funda a igreja com os seus sacramentos, fazendo assim novos santos, e que podemos, no caso aqui, fazer parte, né, estar juntos, unidos à cabeça, formando assim o corpo místico, a igreja, e fazendo parte, portanto, desta nova aliança de amor. Mas para isso, meus amados irmãos, precisamos, nessa crise, nessa dificuldade, meus amados irmãos, precisamos invocar a Nossa Senhora,
ela não vai deixar faltar a graça de Deus. E como é bom também saber que pela Eucaristia, quando a comungamos na hora da missa, nós podemos recuperar e como que novamente encher o coração do amor de Deus, justamente porque aqui se transforma, o pão e o vinho no corpo e sangue de Cristo, para que o nosso coração seja transformado de maneira definitiva. É isso que precisamos pedir a Nossa Senhora, então, que ela nos dê a graça da transformação, da conversão, da mudança e dessa decisão de que o nosso coração seja sempre um recipiente da caridade, do amor de Deus, somente, mais nada, só Deus basta. E o que nós queremos? O amor de Deus agora, com todos os seus sacrifícios, mas depois a vida eterna do céu. O contrário daqueles que querem o bom vinho agora, querem os prazeres, querem a felicidade, querem as coisas do mundo. Muito bem, nosso Senhor vai conceder, porque infelizmente esses que se alegram agora com as coisas mundanas, Deus até permite que alguma felicidade eles tenham, porque sabe que serão privados da felicidade depois por toda a eternidade. É preciso então escolher. O bom vinho é melhor que fique para depois. No céu nós poderemos usufruir desta posse definitiva de Deus, onde a nossa alma vai se unir definitivamente com Cristo, o nosso esposo. Que Nossa Senhora nos dê esta graça. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.